1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em 1 Tessalonicenses 1,6, ele diz: com efeito, aquela igreja, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Por que eu estou lendo esses textos que Paulo se dirige à igreja dizendo para que a igreja o imite, assim como ele imita o Senhor? Porque nessa noite nós vamos trabalhar o seguinte tema: aprendendo a orar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora cerca de 20 vezes nas Escrituras. Nós temos cerca de 20 orações que ele descortina para nós, que ele traz para nós, e nós, tendo essas orações, nós vamos ver como esse homem orava e aprender um pouco com as suas orações. Nosso irmão diácono Fernando Della Costa, ele já me contou essa história mais de uma vez. Reverendo Silas, aqui pastor dessa igreja, o Fernando foi quem era responsável pela construção desse templo. Então ele tinha uma série de pessoas trabalhando junto com ele, e naquele dia eles tinham que executar todo o serviço aqui. Precisava de cimento, mas não tinha cimento e também não tinha dinheiro para poder comprar cimento. O senhor Fernando ainda não era convertido, e aí ele vai falar com o reverendo Silas, falando: reverendo Silas, então hoje eu vou dispensar os meninos porque não tem cimento, e o que a gente tem que fazer aqui é com cimento. Muito obrigado, viu, querido? Isso, obrigado. É com cimento. E aí o reverendo Silas falou: ok, não dispensa não, eu vou sair para comprar, vou ver se eu consigo comprar pelo menos um saco de cimento. E aí, segundo o diácono Fernando, ele sai, daqui a pouco ele passa, ele vê o reverendo Silas curvado, orando. E aí o seu Fernando não entendia muito bem disso. Falou: pronto, o homem, ao invés de comprar cimento, está ali falando sozinho. Chega lá para os homens e falou: e aí, vai comprar? Ele falou: está lá falando sozinho. O reverendo Silas sai para comprar cimento. Pouco tempo depois chega uma Kombi com 6 sacos, seu Fernando? 5, 8 sacos. Então chega uma Kombi com 8 sacos de cimento. O que é a primeira igreja? Então tem aqui uma entrega para fazer. Entrega os 8 sacos de cimento. E aí eles começam a trabalhar. Daí a pouco volta o reverendo Silas. O reverendo Silas olha aquele saco de cimento. Fala: o que é isso? Ele falou: não, entregaram aqui. Então o senhor Fernando testemunha isso, aquele homem levantando as mãos aos céus e dizendo ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor atendeu a minha oração. Algo que aconteceu nessa igreja. E muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as Escrituras, para os santos da era apostólica, como se eles fossem mais santos ou mais filhos de Deus do que nós. E todos eles são santos pela graça de Deus, santificados pelo Espírito Santo. Mas às vezes a gente tem a tendência a olhar para esses homens como se eles fossem sujeitos a seres extraordinários, raramente sujeitos às mesmas fraquezas que nós e tentações que nós enfrentamos. Porém, nós nos esquecemos quando pensamos nisso, porque um crente, quanto mais perto de Deus, mais percebe a malignidade do seu coração. Então, se nós pudéssemos estar próximos do apóstolo Paulo, nós veríamos também nesse homem alguém que era fraco como nós, tentado como nós, possivelmente mais santo, alguém que buscava mais a Deus, mas que também passava e suportava muitas provações. Então nós somos chamados a não olhar para essas pessoas do passado como pessoas isentas de fraqueza ou de pecado.
Quando olhamos para o apóstolo Paulo, era um homem falho como nós, mas que cresceu de maneira profunda no conhecimento de Deus, em intimidade com o Senhor, porque era um homem que orava, que mantinha um relacionamento com Deus. Por isso nós vamos olhar para esse homem nessa noite. Em 2 Coríntios capítulo 1, nos versos 8 ao verso 11, Paulo trabalha mostrando que a oração é uma espécie de batalha. Então o primeiro ponto do sermão nessa noite é que a oração é uma batalha. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita aos mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Então eles sentem que a morte estava diante deles e que eles poderiam morrer a qualquer momento, mas ele diz: em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. E aí ele diz à igreja: nos ajudem também vós com as vossas orações em nosso favor. Então Paulo convoca a igreja para que batalhasse em oração por eles. Paulo não fala de uma oração casual, algo simplesmente orem por mim. Não, ele diz de algo que ele estava tendo uma batalha sendo travada, empecilhos diante dele e iminente morte. Ele diz: batalhem em oração conosco, lutem em oração por nós. A igreja em Roma, em Romanos capítulo 15, verso 20, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Um homem que precisa de oração e pede para que a igreja lute em oração juntamente com ele. Quando ele fala sobre Epáfras, que era um pastor da igreja em Colossos, em Colossenses capítulo 4, verso 12, ele diz que Epáfras, servo de Cristo, se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Epáfras se esforça em oração. Queridos, você acha difícil orar? De fato, nós somos chamados a nos esforçarmos, a batalharmos. Qual foi a última vez que você batalhou em oração? Em que você, de fato, teve que gastar esforço, empenhar-se para orar. E muitas vezes não vivemos um avivamento porque nós não estamos dispostos a batalhar em oração. Mas nós estamos em guerra, queridos. Quando um soldado entra em guerra, qualquer barulho é motivo para que ele empunhe a sua arma. Qualquer galho quebrado, qualquer ruído, ele está atento, ele está vigilante. Ele dorme pouquíssimo. Qualquer barulho, ele está atento, vigilante. Nós não andamos como alguém desligado, como se eu tivesse com fone de ouvido andando na rua alheio a tudo que está ao meu redor. Nós somos chamados a lutar em oração. Estamos em guerra. E essa guerra não é contra pessoas, essa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra o inferno. E uma batalha contra nós mesmos, contra a nossa carne. A guerra é contra os nossos pecados, contra a vontade de ficar na cama numa terça-feira de manhã, quando há uma reunião de oração às 6:30. Contra o desejo de falar mal de outra pessoa e não de procurar essa pessoa a fim de corrigir. Contra o desejo, talvez, de não devolver o dízimo, porque há muitas contas. Contra a amizade do mundo, a carnalidade, a tolerância para com o pecado. Nós somos chamados a batalhar em oração, queridos.
pela igreja do Senhor. Se há problemas, nós somos chamados a orar mais e a lutar em oração. Em segundo lugar, nós somos chamados a orar por coisas grandes e por coisas pequenas. Paulo, dificilmente você vai ver Paulo orando por questões para ele mesmo. Na maioria das suas orações ele está orando pela igreja, e dificilmente você vê ele colocando pedidos. Mas há pedidos que Paulo faz quando ele pede para que a igreja lute em seu favor, para que a igreja ore por ele, para que a igreja esteja colocando-se em oração, e mesmo às vezes sofrendo tribulações, perseguições, as suas orações normalmente não são para que Deus traga libertação, mas para que Deus edifique a sua igreja. Qual que é o problema às vezes de nós olharmos para essas orações ou para as escrituras e pensarmos assim: eu só vou orar então em favor de coisas grandes, né? Gastar tempo por coisas grandes. A questão não é que eu não deva orar pelas coisas pequenas, e devemos orar por coisas pequenas. Quando Paulo ora em favor da igreja, essas orações aqui são instrutivas para nós. Ele nos mostra qual deve ser a prioridade das nossas orações, qual que deve ser a ênfase das nossas orações, porque na maioria das vezes as nossas orações, os nossos pedidos a Deus são por coisas particulares. Quase 100%, ou quase toda a nossa oração é simplesmente por coisas nossas, ou aquilo que nós precisamos, ou que familiares ou entes queridos nossos precisam. E às vezes a gente só dedica tempo em oração para isso. Gastamos tão pouco tempo orando, que o pouco tempo que a gente passa, a gente gasta pedindo por nós e pelas nossas necessidades. Porque nós não temos tempo de pensar por cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, por gente que nesse momento está presa por causa da sua fé no Senhor Jesus, por países como Angola, um governo comunista, que está proibindo as igrejas de existirem, está fechando as portas das igrejas, proibindo-as de evangelizar. E as igrejas que estão sendo permitidas a continuar são aquelas que têm no mínimo no país 60 mil membros. Todas as igrejas menores têm que fechar, e elas jamais vão conseguir esse número, porque elas não vão ter condições de forma institucional de evangelizar e alcançar. A Igreja Presbiteriana de Angola, hoje, nós estamos levantando uma oferta aqui na nossa igreja em favor da Igreja Presbiteriana de Angola, porque eles conseguiram, com muito custo, esses 60 mil membros, e eles precisam de 60 mil assinaturas. Qual que é o problema? É um país paupérrimo. As pessoas lá vivem com salários baixíssimos. Pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Contudo, para poder conseguir nesse governo anticristão se manter aberta, eles precisam pagar por cada assinatura quase R$1 milhão ao todo. O dinheiro que poderia estar sendo investido para a expansão do Evangelho. Então nós levantamos uma oferta para poder apoiar aqueles irmãos, para que a igreja continue ali. Temos orado por isso, irmãos. Temos tido tempo para olhar para isso, para orar por isso, para que Deus sustente esses irmãos, para que Deus os abençoe. Nas escolas da nossa cidade, nas faculdades, crianças, os nossos adolescentes sendo assediados diariamente a serem bissexuais, meninas incentivadas a beijar meninas, meninos a beijar meninos, como se isso fosse algo normal, o sexo casual incentivado, ideologia de gênero sendo ensinada. Tudo isso avançando, e muitas vezes nós estamos apenas preocupados com os nossos pequenos problemas internos. Nós devemos passar muito tempo orando, sim, pelos nossos problemas.
Nós devemos pedir tudo a Deus. Por muito tempo eu pequei, não pedindo coisas pequenas a Deus. Pequei porque você ignora o tamanho de quem Deus é, porque para Deus não há coisa grande e nem pequena. 2 Reis 6 nos ensina isso. Enquanto Eliseu ora para que o machado flutue de um pequeno aprendiz de profeta, ao mesmo tempo ele ora por toda a nação diante da guerra da Síria. E Deus opera flutuando um machado para um menino e opera libertando o povo da guerra contra os sírios. Para Deus não há nada grande ou pequeno, mas nós devemos gastar tempo em comunhão, buscando a face do Senhor. Em terceiro lugar, e agora então olhando algumas orações do apóstolo Paulo, nós somos chamados a orar segundo a vontade de Deus. Nós somos chamados a orar com entendimento segundo as Escrituras. Então, Paulo, em primeiro lugar, então, como eu já disse em 2 Coríntios capítulo 12, ele ora em favor de si mesmo. É uma das poucas vezes que ele ora em favor de si mesmo. E a oração de Paulo é: por 3 vezes eu orei para que o espinho na minha carne fosse removido. Nós não sabemos que espinho era esse. Nós não sabemos qual era o problema que Paulo tinha na sua carne e que talvez trouxesse angústia, dor, dificuldades. Mas sabemos que Deus respondeu para Paulo dizendo: a minha graça te basta. E Paulo parou de orar. Paulo não continuou a vida inteira orando que Deus removesse esse espinho, porque Deus usava esse espinho para que ele não se ensoberbecesse. Um mensageiro de Satanás ia esbofeteá-lo, mas o propósito era a sua edificação, era o seu crescimento. E muitas vezes nós queremos orar para que as pessoas se livrem dos problemas, quando Deus quer justamente usar esses problemas para levarem essas pessoas a depender de Deus, a se voltarem para o Senhor. E Paulo orava dessa maneira. Ele pedia para que Deus trouxesse a libertação, mas entendendo que era a vontade de Deus, cessava. Por isso somos chamados a uma compreensão segundo as Escrituras, da vontade de Deus, nem sempre buscando resultados, nem sempre buscando um alívio imediato, mas buscando intimidade com Deus, buscando em face de todas essas dificuldades, que a nossa fé cresça, que sejamos mais parecidos com Jesus. E é assim que Paulo ora. Quando a gente vê Paulo orando pela igreja em Roma, Romanos capítulo 15, versos 5 e 6 e o verso 13, ele ora pela igreja em Roma. E a oração de Paulo é a seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 13 ele ora: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito. A igreja em Roma então estava começando a passar por perseguições. Eles tentando sobreviver em uma cidade, em uma sociedade hostil ao Evangelho. Entretanto, Paulo não ora para que eles estivessem inseguros ou que eles estivessem protegidos e tranquilos em face a tudo isso. Talvez fosse a primeira coisa na nossa lista de pedidos, se tivéssemos que orar por uma igreja que está sendo perseguida, ou mesmo se nós começarmos a ser perseguidos. Mas Paulo ora pela unidade da igreja. Na primeira oração que ele faz, ele ora a Deus para que a igreja seja unida. E na sua segunda oração, no verso 13, ele ora para que a igreja tenha gozo, alegria e paz. Por que Paulo ora por isso? Nessas duas orações aparecem as palavras para quê? E Paulo sempre ora com um propósito. Então ele ora pela unidade na primeira oração, para que Deus fosse glorificado. Jesus ora assim na oração sacerdotal, em João capítulo 17. E Paulo aprendeu
a orar com o Senhor Jesus. Porque Jesus diz: a fim de que todos sejam um, Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles sejam um, para que o mundo creia. Porque quando eles forem um, o mundo vai crer. Quando a igreja for unida, as pessoas vão se render. E quando a igreja está unida, pessoas são tocadas, atraídas ao Senhor. Dá-lhes unidade, Senhor, para que o mundo seja atraído ao Evangelho, para que as pessoas sejam impactadas pelas obras do Senhor no meio do teu povo, e glorifiquem ao Senhor, e se voltem para o Senhor. Na segunda oração, em Romanos 15:13, Paulo ora para que eles tenham gozo e paz em meio às tempestades, a fim de transbordar de esperança em meio à angústia. Paulo não pede que Deus tire a angústia, as dificuldades, as tribulações, porque muitas vezes essas são usadas por Deus para produzir esperança, para nos fazer crescer, para nos fazer depender de Deus, para nos fazer andar com o Senhor. Então, nós temos oportunidade de crescimento em face das dificuldades. E nós muitas vezes queremos orar para que Deus livre as pessoas dos problemas, quando Deus usa muitas vezes os problemas para que nós tenhamos um caráter santo, para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós, para que possamos perceber paz mesmo em meio à guerra, alegria mesmo em meio à aflição. Paulo ora pelos Efésios. Reverendo Jailton, não combinamos? Leu a Epístola aos Efésios, capítulo 1, os versos 15 em diante. E Paulo ora então 2 vezes pelos Efésios. Ele ora em Efésios 1 e em Efésios 3. E a primeira oração dele, ele diz, Deus, eu tendo ouvido, Efésios 1, 15 em diante, a fé que há entre vós, o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E qual que é o propósito da sua oração então? Para que, ele sempre coloca isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. No capítulo 3, 16 em diante, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, Deus conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior, e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para que vocês compreendam o tamanho do amor de Cristo e sejam tomados da plenitude de Deus. Paulo ora então pela igreja. Ele está preso, ele está limitado de sair para evangelizar, mas a oração de Paulo pela igreja é para que ela cresça na sua fé. Ele ora para que o caráter das pessoas fosse mais santificado, mais semelhante a Jesus, para que tivessem sabedoria, discernimento. Nós temos orado pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos. Temos orado. Ele pede: Deus, dê espírito de sabedoria e revelação. Dê um conhecimento para esses irmãos, para que eles, conhecendo a Tua palavra, possam viver a Tua palavra e poder experimentar o céu nessa terra, mesmo que o mundo caia sobre as suas cabeças. Que eles compreendam a esperança do seu chamamento, porque ainda que alguém esteja afligindo-os, para que eles neguem a Cristo, que eles possam olhar para a eternidade e saber da esperança e do tamanho da glória que há de vir, e saber que a nossa tribulação hoje é leve e momentânea, e que eles tenham o Espírito, que Cristo habite nos seus corações, esvazia-os do ego, e dê unidade à tua igreja, que eles estejam arraigados e alicerçados em amor, que a base deles seja esse amor, e que eles compreendam, e não seja uma compreensão individual, mas com todos os santos, do amor de Cristo, que eles experimentem esse amor e vivam
esse amor. Paulo ora pelos Filipenses, capítulo 1, versos 9 em diante. E ele faz essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que ele está pedindo pela igreja? Que o amor deles aumentasse mais, que eles se amassem mais uns aos outros e tivessem uma percepção maior do amor de Cristo por eles. Veja, uma igreja que estava dividida. Havia uma divisão na igreja em Filipos. Evódia e Sintique, uma dificuldade interna entre duas crentes no Senhor. Mas o que aconteceria naquela igreja se a graça de Deus fosse abundante na vida deles, de modo que eles pudessem compreender o amor de Cristo e que eles pudessem amarem uns aos outros cada vez mais? As coisas ficariam muito melhores. Pequenas ofensas, perturbações seriam deixadas de lado. Ninguém mais ficaria ofendido, atacando uns aos outros. As coisas seriam resolvidas muito mais rapidamente. As pessoas teriam disposição de ceder, em se sacrificar. Quanto mais santos, quanto mais aprofundados no conhecimento da palavra e transbordantes do amor de Deus, mais a igreja pode crescer em profundidade, em número. Paulo ora por isso. A sua preocupação é com o reino. E o propósito final, a glória de Deus. A igreja manifestando frutos de justiça para a glória de Deus. Ele ora pela igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, versos 9 em diante. Ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, com perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças. Veja, Paulo ora por uma igreja em que haviam heresias no meio dela, grandes problemas teológicos, e ele diz que vocês cresçam no conhecimento do Senhor, que vocês transbordem desse conhecimento revelado da palavra, que vocês compreendam e vivam de modo digno do Senhor. Então ele mostra como é viver, frutificando, que vocês gerem frutos, que vocês sejam fortalecidos pelo Senhor e não seja na força do braço de vocês. Paulo ora pela igreja em favor do seu crescimento, da sua edificação. Por fim, Paulo ora por Filemon. Lá em Filemon, versos 4 a 6, ele ora depois de encontrar com Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon, que encontra-se com Paulo na sua prisão, e Onésimo crê no Senhor Jesus, se torna um crente como Filemon, que era um crente, tinha uma igreja em sua casa, aparentemente. E Onésimo tinha fugido. E agora Paulo manda uma carta para Filemon, para que ele pudesse receber de volta Onésimo. E ele ora por Filemon. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo não ora assim: Deus, faz Filemon receber Onésimo. Às vezes a gente ora com o intuito de resultados, simplesmente nesse sentido.
Deus, o que o Senhor quer trabalhar na vida do meu irmão? O que ele precisa crescer na fé? O que a igreja precisa de crescer, Senhor? Deus nos dá a oportunidade de crescermos e nós precisamos pedir que Deus nos abençoe, nos dê graça para que possamos crescer e vencer. Fala, Senhor, nos dê graça. E ele diz, Senhor, aumenta a comunhão da fé de Filemon para que ela seja uma fé eficiente. Se ele tivesse conhecimento de tudo aquilo que ele possuía em Cristo, de que Deus fez na vida dele, o pleno conhecimento de todo o bem que há em Cristo, veja, se Filemon tiver pleno conhecimento de todo o bem que nós temos em Cristo, ele não vai ficar preocupado em um escravo, alguém que se arrependeu, alguém que estaria voltando para casa, juntamente com Onésimo. E essa é a oração de Paulo. Diante disso, queridos, nós concluímos. Pela graça do Senhor, apesar das limitações, nós vimos como Paulo orava. E nós somos chamados a orar dessa mesma maneira. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos, além daquilo que nos é revelado nas Escrituras, se Deus quer curar alguém ou não. Se Deus, aquilo que Deus há de fazer na vida de uma pessoa. Por isso nós sempre devemos orar segundo a vontade do Senhor. Porque pode ser que Deus queira algo diferente. Pode ser que Deus não queira curar. Ou mesmo que não seja aquele momento. Porque Deus pode usar, sejam enfermidades ou sejam aflições, de diversas maneiras. Olha o que acontece, por exemplo, com Paulo e Silas, quando eles são presos e açoitados na cidade de Filipos. Paulo foi para Filipos com o intuito de pregar o evangelho e plantar uma igreja. Mas as coisas não acontecem como ele esperava. E talvez a sua oração ali naquela prisão, quando por volta da meia-noite as suas feridas estão doendo. Ninguém limpou as suas feridas. Ele está com risco de ter uma infecção. Ele e Silas. E ele foi lá para pregar. Ele expulsou um demônio de uma menina. E agora ele está preso injustamente, sem julgamento, sendo cidadão romano. E aí, ele na prisão, por volta da meia-noite, orava e cantava louvores a Deus junto com Silas. Senhor, eu não sei, Tu sabes, louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus de levar Paulo e Silas para aquela prisão era para plantar uma igreja em Filipos. Porque ali nós temos uma conversão daquela família do carcereiro. E a igreja de Filipos começa com essa família convertida e com Lídia. Assim começa a igreja de Filipos. Deus usa a aflição. Deus usa situações que às vezes a gente pode pensar que não deveria acontecer conosco. Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida e dê-me a oportunidade de crescer e ser mais parecido com Jesus. E que as minhas reações e a forma como eu ajo possa ser para o crescimento do Teu reino. Porque nós mudamos o foco, não sou eu no centro, é o Senhor. E ainda que ocorra a minha morte, que isso glorifique o Senhor. Com enfermidade pode ser para a conversão de entes queridos. As situações difíceis ao nosso redor podem ser, de fato, para que nós busquemos mais o Senhor. O deserto na vida do povo veio porque Deus colocou. Em Deuteronômio 8, verso 2, ele diz: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus então permite que o seu povo seja provado, e Deus faz com que o seu povo seja provado para que ele cresça na fé, para que ele possa depender do Senhor. A lepra de Naamã serviu para que ele pudesse conhecer o Deus de Israel, se render ao Senhor. A escravidão ou a prisão de José no Egito, com o intuito de preservar o povo da aliança, o povo de Deus.
Deus pode estar usando o desconforto para tornar-nos mais sábios, para aumentar a nossa fé, para nos tornar mais santos. Por isso, muitas vezes, quanto mais rápido a gente aprender, melhor. Que a gente não precisa sofrer tanto, né? Quanto mais rápido a gente poder se voltar para o Senhor e compreender e crescer na fé, Senhor, aprendi, né? Ore segundo a vontade de Deus, queridos. Pense, pergunte-se o que Deus quer fazer, qual a vontade do Senhor. Então nós oramos nesse sentido: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Glorifica o teu nome na minha vida, na vida daqueles irmãos da igreja de Angola, na vida da nossa igreja. Não devemos orar buscando resultados, sim relacionamento, desenvolvimento espiritual. Podemos pedir coisas? Podemos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor e devemos nos alegrar nisso. E orar de acordo com a palavra. Por isso vimos essas orações na Bíblia, para que a gente aprenda a orar dessa maneira. Que Deus nos abençoe, queridos.